porque você pode evitar qualquer tipo de desentendimento com o seu cliente e isso vai te ajudar a evitar prejuízos. É sobre isso que nós vamos falar com a empresária diretamente de Belo Horizonte. Ela está de volta aqui no Combina, Mariana Tavares. Seja muito bem-vinda. A gente pode adotar, então, algumas medidas para evitar que situações de desencontro de comunicação entre eu que estou vendendo e o meu cliente, para evitar qualquer tipo de prejuízo, não? Pode. Praticamente todo mundo tem um caso para contar, né? Assim, de problema com o cliente ou então de pelo menos uma situação em que ela se sentiu injustiçada de alguma forma. Todo mundo que trabalha com cliente, trabalha atendendo diretamente uma pessoa, como artesã que vende seus produtos, né? Pode ser que passe por isso em algum momento. Então, a gente não tem como evitar 100% de passar por isso. Só que, ao mesmo tempo, isso é algo que pode gerar um estresse muito grande, né? Uma desmotivação. Tem artesãs que até mesmo desistem de fazer artesanato porque passam muito por esse... Ocorreu uma situação... Isso, porque aconteceu uma situação desagradável. Então, sempre vai ter ali, de vez em quando, aquele cliente que ou questiona a sua forma de trabalho, questiona o seu preço, ou, por exemplo, cancela uma encomenda aí que já estava pronta, uma encomenda personalizada. Nossa, isso acontece muito. Pois Isso eu já ouvi, porque a gente sabe que as artesãs, os artesãos passam tempo se dedicando para produzir aquela peça. E aí, de repente, a encomenda está toda pronta, vai oferecer para o cliente, não quero mais, eu já fechei com outro artesão. Você já passou por isso? Vamos ver o que a gente pode fazer então, porque a Mariana tem algumas dicas aí do que a gente pode seguir o passo a passo para evitar tudo isso. Isso. Porque não dá para você controlar como os outros vão se comportar, mas dá para mudar a sua forma de reagir a esse tipo de situação, para que esse tipo de coisa não te afete mais. E também tem dicas para que isso aconteça com menos frequência, né? Para que você tenha menos problemas com os clientes. Aí por isso eu trouxe algumas dicas aqui hoje. Então já vamos para a primeira dica. São 4 dicas, São 4 dicas. Vamos para a primeira, então. Primeira dica é assim, a maioria dos problemas entre cliente e artesã poderia ser facilmente solucionado, assim, nem precisaria ter problema se tivesse uma comunicação mais clara, né? Se a artesã deixasse mais clara como é a forma de trabalho dela. Então, eu sugiro que a artesã, em um dia que estiver mais tranquila, tiver mais tempo, ela faça uma lista de todos os problemas possíveis, tudo que ela conseguir imaginar de problema, coloque lá nessa lista. Se for uma artesã mais experiente, ela pode buscar, assim, na própria história dela, coisas que já aconteceram, né? Colocar nessa lista. Se for uma artesã que ainda não tem tanta experiência, ela pode pensar em situações hipotéticas, né? Não tem problema nenhum. Feita essa lista, ela pensa, como eu resolveria essa situação, ou como eu vou resolver essa situação caso ocorra. E aí nessa lista tem que ter tudo. O cliente cancelou a encomenda, o cliente não gostou, eu mandei essa encomenda e ela foi extraviada. Colocar tudo lá, colocar todas as... Não foi exatamente na cor que o cliente escolheu, acontece também todos os problemas e todas as soluções, como ela vai agir. Feito isso, ela tem que passar isso para o cliente. Se for uma venda presencial, ela pode passar no momento que o cliente fecha, né? No momento que ele confirma a compra, ela pode entregar digitado, por exemplo, ou pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail. Isso são políticas? Políticas da loja, né? Que políticas a gente chama um conjunto de regras da loja, né? Se for uma venda pela internet, se ela tiver uma loja online, aí ela pode colocar as políticas lá no site. É verdade, a gente vê mesmo um texto explicativo. Até interessante você acrescentar, você que vende em loja virtual, acrescentar o tempo de entrega, né? Porque não é somente o que a transportadora ou os correios vão determinar, mas tem também o tempo para você postar aquele produto, o tempo de você preparar aquele produto. O tempo de produção mais o tempo de entrega, né? Certo. E aí essas políticas têm que ficar bem visíveis na loja, né? Para que a pessoa veja antes de comprar. Para minha participação aqui no programa, eu preparei um roteiro de como fazer essas políticas, né? Para quem está em dúvida sobre o que precisa colocar. Então, quem tiver interesse, pode entrar lá em artesãdevalor.com.br/combina. Artesão de valor. artesãdevalor.com.br/combina. Isso. Mas os artesãos também podem entrar lá. Pode. Os artesãos também. É que o seu trabalho
envolve todos os artistas, Isso, os artesãos então também. você vai disponibilizar lá pra gente. Já tá lá. Legal. Quem quiser já pode pegar lá. Segunda dica, então. Segunda dica, ela vai um pouco contra um ditado que a gente sempre escuta, porque a gente sempre escuta que o cliente tem sempre razão. Isso é verdade. Você sabe que eu ia até te perguntar isso, mas às vezes tem pessoas que são mal intencionadas com tudo isso, né? Acha que tem razão, que tem direito a tudo, e também não é bem assim. Não, a gente escuta muito isso no comércio, que tem sempre razão, mas na hora de fazer as políticas da loja, esse conjunto de regras, né, sobre o seu trabalho, é preciso ter um equilíbrio, assim, entre o que é bom para o artesão e o que é bom para o cliente. Se você faz políticas da loja que são muito flexíveis, que você só está pensando em beneficiar, em agradar o cliente, vai chegar um momento, assim, qualquer momento, que você vai se sentir injustiçada, desvalorizada. Só que, ao mesmo tempo, se você for muito inflexível, só colocar coisas que vão te beneficiar, primeiro você vai soar muito agressivo, assim, o cliente não vai gostar, pode ser que você já perca a venda ali. E, ao mesmo tempo... Eu sou amigável, né? E ao mesmo tempo ali, por mais que seja por mais que você tenha ali seu negócio, você tenha muita liberdade para fazer o seu negócio da forma que você quiser, é uma relação de consumo ali que você tem com o seu consumidor, né? Então tem um código de defesa do consumidor, não dá para você falar que você não aceita cancelamento, não aceita devolução, não aceita troca, né? São regras que já existem, leis, né? E aí a gente tem que se submeter a isso. Então é bom ter um equilíbrio entre o que é bom para os dois lados. Bom para os dois lados. Agora, um tema que acontece muito frequente conversando com todos os artistas de diferentes técnicas é essa questão do cancelamento. A pessoa falou comigo, encomendou a quantidade, fui lá, comprei matéria-prima, fiz tudo e na hora de entregar o produto pronto, não, eu já tinha fechado com outra, não quero mais você. Como que a gente pode sair dessa situação, que é a nossa terceira dica, né? É muito importante, assim, a gente pensar que, infelizmente, não dá pra gente confiar 100% em quem a gente não conhece, né? Tentativas de golpe, assim, acontecem não só... acontecem em todos os mercados, não é só no mercado de artesanato. Então, para não ter esse tipo de prejuízo, né, para não ter estresse, até uma coisa mais séria, como um grande prejuízo, é muito importante cobrar o adiantamento. Né, que em algumas regiões a gente chama de sinal. Sinal antes. Uma parte pode ser, né? Uma parte antes. Se for uma venda online, aí não é comum cobrar o sinal, mas comum é que a pessoa receba 100% do valor, né, para só depois fazer a encomenda. Então a artesã recebe integralmente, depois ela manda o produto. Essa dica é boa do sinal. Vamos então agora para a nossa quarta e última dica, que qual seria, Mariana? É importante pensar que, assim, por mais que no momento ali de raiva, de atrito com o cliente, pareça que ele está agindo de má fé, que ele está tentando te prejudicar, na verdade, na maioria das vezes, não. Ele está agindo dessa forma porque ele não conhece o seu trabalho, ele não conhece muito sobre o trabalho artesanal, não sabe o tempo que leva para fazer uma peça. Então, por mais que seja difícil, assim, é importante que a artesã se acalme, né, respire fundo e passe para o cliente por que ela não pode atender aquele pedido dela, ou por que ela, assim, se ela vai atender, por que aquilo vai gerar um custo extra, né? Porque isso vai gerar empatia, o cliente vai se colocar no seu lugar, vai entender, vai ficar muito mais fácil resolver essa situação. É boa essa dica, não resolver nada de cabeça quente, né, gente? Vamos acalmar, esperar um pouco, respirar fundo e de cabeça fria você pensa na solução. E claro, a gente sempre tem que manter esse cliente fiel com a gente, então tem que ter paciência com o cliente e tratar amigavelmente, resolver qualquer situação, porque uma boa conversa resolve tudo. Mariana Tavares, muito obrigado. Você que é empresária, então só reforça o site para nós, por favor. artesandevalor.com.br. E o canal no YouTube também, Artesã de Valor. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. As suas dicas são excelentes. Obrigada. Vai ajudar a gente muito, viu? Parabéns pelo seu trabalho.